Olá, que bom você estar aqui de volta com a gente para mais um papo sério entre mulheres cristãs. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Casamento dá certo? Pois é, casamento é um tema difícil. Ou é fácil para você? Antes que eu me esqueça, deixe o seu like, compartilhe, comente para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, como a gente ia dizendo, casamento, o Tim Keller fez aquela pesquisa, né? E ele descobriu isso, que os jovens não sabiam o significado do casamento. E ele descobriu também que as pessoas no passado falavam assim, não, o casamento é para nós, é uma questão da sociedade, é uma questão para que cresça, né? Tenham mais pessoas, mais cidadãos honestos, mais cidadãos bem formados. E era uma coisa coletiva, era um contrato, era um compromisso, uma aliança, né, verdadeira, de sentido, de honrar um ao outro, de honrar a família, né, de buscar a honra familiar, enfim. Hoje não. Hoje as pessoas são hedonistas. Quem é que sabe o que é hedonista? A pessoa que vive pelo prazer. Ela quer ter aquele momento de prazer, viver bem, mas não com chateações, com perturbações, com problemas, com confusões familiares, né? As pessoas estão pensando nelas. Elas são mais individualistas, elas são mais egoístas e elas querem viver pro prazer dela. Aí tem aquela velha resposta, né? Eu quero casar para ser feliz. Gente, legal, até aí não teria problema se a segunda parte fosse o seguinte: e o outro que se vire. Eu preciso ser feliz. Ou seja, ninguém pensa, né? Pelo menos a grande maioria hoje, elas querem coisas imediatistas. O casamento é uma construção, né? É todo um processo. E o que a Bíblia diz sobre o casamento? Aqui logo em Gênesis, no início mesmo da palavra aqui, no início de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz aqui, em Gênesis 1, versículo 27 e 28. Fala assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus deu uma incumbência, um propósito ao criar o homem e a mulher. E essa mulher deve ser uma auxiliadora idônea ao homem, que ajude o homem nessa administração, nessa gerência, juntamente com Deus, que foi assim que aconteceu, né? Eles deveriam fazer essa gestão, essa administração. Mas o que aconteceu? Aí no capítulo 3 nós vemos o relato da entrada da desobediência, do pecado no mundo. Eles não fizeram o que Deus pediu para eles fazerem, né? Deus ordenou, foi uma ordem, eles deveriam obedecer, eles não obedeceram. Em decorrência disso, as relações humanas, nos casamentos, relações interpessoais em geral, elas entraram em uma decadência por causa da ação do pecado. E isso fez com que hoje muitos cristãos, casais cristãos que se dizem cristãos, se separam e nem sequer buscam a igreja que fez o casamento deles, buscam os pastores, os líderes, para dizer, olha, nós estamos querendo separar, nós não estamos conseguindo conversar sobre nada mais. E aí o que acontece? Foi lá, quando queriam se casar, estavam felizes e tal, foram lá, se casaram, né? Com a bênção de Deus, com testemunhas, aquela alegria familiar, todo mundo muito feliz. Mas eis que, para a separação, eles não querem mais saber de nada. Eu não quero saber se tinha padrinho, se tinha madrinha, se eu gastei não sei quantos no casamento, se houve uma bênção pastoral sobre a nossa vida, se houve um compromisso, se houve uma aliança, uma mensagem falando sobre a aliança que um tem com o outro.
Se temos filhos, se não temos, não vamos pensar mais, nós queremos nos separar. Porque aquele egoísmo, aquele pecado do orgulho, da vaidade, da falta de perdão, né? Falta de amor mesmo, foi fazendo o casal se esfriar e se separar. Então, hoje eu queria deixar com vocês isso. Nós já sabemos porque, já começamos a desconfiar porque os casamentos não dão certo. Casamentos principalmente de cristãos que deveriam dar esse testemunho. Por que eles não dão certo? Porque eles não se submetem a Deus. Porque eles querem se submeter ao seu próprio egoísmo, à sua própria vontade, e eles não querem mais, eles não aguentam mais. Essa é a grande resposta que a gente já tem nesse episódio. E eu quero que você não esqueça de fazer um comentário, porque é muito importante você dizer a sua opinião. Como você tem visto essa questão? Como é que está isso na sua vida? Como que é difícil? Quais os desafios que você tem seguido? Não deixe de comentar, faça seus comentários, porque a gente vai ter prazer imenso em poder responder e interagir com você. Tá bom? Então até nosso próximo episódio.